Olha, tem uma decisão judicial que está no centro de todos os debates no Brasil ultimamente: o voto do ministro Luiz Fux pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a gente vai mergulhar nos princípios jurídicos bem complexos que estão por trás desse voto, usando os próprios argumentos do ministro para entender a lógica da decisão dele. E tudo começa com uma pergunta que vai direto na raiz do direito penal. Uma pergunta que, na verdade, define os limites da justiça. Será que alguém pode ser condenado por algo que apenas pensou em fazer, mas que nunca de fato se tornou uma ação? É exatamente essa questão central que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa decisão, precisamos começar pelo evento principal: o voto. Mas o mais importante aqui não é nem o voto em si, sabe? É um conceito que é a base de todo o direito criminal e que foi o pilar da argumentação do Fux: a dúvida. O fato bruto é este. O ministro Luiz Fux votou para absolver o ex-presidente de todas as acusações. Mas o que realmente importa aqui não é o quê, mas sim o porquê. E a resposta, acredite, está nos pilares do nosso sistema de justiça. Então, que pilar da justiça é esse que o Fux invocou? Para a gente descobrir o porquê dessa absolvição, a gente precisa olhar para o alicerce jurídico que ele usou para construir todo o seu argumento. É aqui que a lógica da decisão começa a se revelar. O princípio-chave tem nome em latim: indubio pro reo. Parece complicado, mas a ideia é simples. Vem direto do nosso Código de Processo Penal e significa que, na dúvida, a decisão tem que favorecer o réu. Ou seja, se o juiz não tem certeza absoluta da culpa, a obrigação legal dele é absolver. E para o Fux foi isso. As provas não conseguiram gerar essa certeza. Então, o único caminho possível era a absolvição. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, o ministro Fux entendeu que as provas não eram suficientes para acabar com a dúvida. Do outro, ministros como Alexandre de Moraes e Flávio Dino tiveram a interpretação oposta. Para eles, as provas eram, sim, suficientes para uma condenação. É o mesmo conjunto de fatos, mas com conclusões jurídicas totalmente diferentes. Mas qual o impacto prático desse voto? É importante lembrar que o julgamento é colegiado, ou seja, feito por um grupo. Então, um voto sozinho não muda o resultado. A questão crucial, no entanto, é o que acontece se mais um ministro votar pela absolvição. Aí, o cenário mudaria drasticamente, abrindo a porta para a defesa levar o caso ao plenário do STF para uma reanálise completa. Agora que a gente já entendeu esse princípio da dúvida, vamos ver como Fux o aplicou nas acusações mais graves. A análise dele se baseia numa distinção fundamental no direito: a enorme diferença que existe entre pensar em algo e realmente fazer algo. O Fux começa sua argumentação com uma crítica bem direta à acusação, ao dizer que a Procuradoria-Geral da República adotou uma narrativa desprendida dos fatos. Ele está sinalizando que, na visão dele, o caso foi construído mais sobre interpretações e especulações do que sobre evidências concretas de crimes. E essa crítica nos leva a um conceito fundamental do direito penal: as fases do crime. A lei só pode punir a execução, o ato em si. A primeira fase, a cogitação, que é só ter a ideia, e a segunda, a preparação, que é o planejamento, não são crimes. Ninguém pode ser punido por pensar em cometer um crime, ou mesmo por planejá-lo, se a execução nunca for iniciada. Aplicando essa teoria ao caso, o Fux analisa as reuniões sobre uma possível intervenção militar e a chamada minuta do golpe. Para ele, tudo isso ficou só no campo da cogitação. A ideia foi discutida, as medidas foram consideradas, mas, como ele mesmo resume, não aconteceu nada. O plano nunca entrou na fase de execução e, portanto, não pode ser punido como um crime. Além da acusação de planejar um golpe, havia também a tentativa de conectar o ex-presidente aos atos de 8 de janeiro. Para analisar isso, Fux se apoia em outro pilar do direito: a responsabilidade criminal é sempre individual, nunca coletiva. Então, o ponto crucial é este: no direito criminal, não existe crime por associação ou responsabilidade coletiva. Uma pessoa só pode ser punida pelos seus próprios atos, não pelos atos de terceiros, mesmo que sejam seus apoiadores. E é com base nesse princípio que o Fux rejeita a acusação de que Bolsonaro teve ligação com os atos de 8 de janeiro. Ele foi enfático ao dizer que não há provas que conectem diretamente o ex-presidente aos vândalos e que a lei não permite responsabilizar alguém por um crime praticado meses ou anos depois por outras pessoas. Isso nos leva ao ponto final e talvez mais filosófico de toda a argumentação. Aqui, o ministro Fux traça uma linha muito clara que separa o campo da lei do campo da moral, distinguindo o que é crime do que é apenas um comportamento reprovável.
O argumento do Fuchs aqui é que o direito penal não serve para policiar a moral ou os bons costumes. Ele defende que atitudes consideradas grosseiras, antiéticas ou de mau gosto pela sociedade não se transformam automaticamente em crimes. A justiça criminal, na visão dele, tem um campo de atuação restrito e bem definido. E esta é talvez a citação mais poderosa de todo o voto. Ela resume a essência do Estado de Direito. O sistema de justiça não julga o caráter de uma pessoa. Não importa se alguém é visto como canalha ou patife, a única coisa que importa para a lei penal é se a pessoa cometeu um ato que se encaixa perfeitamente na descrição de um crime previsto em lei. Sem isso, não pode haver punição. E assim terminamos esta análise com uma questão que fica no ar e que resume a grande tensão deste e de tantos outros casos. Em um cenário de alta polarização, onde fica a fronteira? Onde a justiça deve focar? Naquilo que está escrito na lei, de forma literal, ou naquilo que se percebe como a intenção por trás das palavras e dos atos? Uma reflexão que vai muito além deste julgamento.